Cabeça torta. Então, o que fazer quando o seu neném chega lá da maternidade e você nota que ele está com a cabeça torta? Isso existe? É mais uma modinha? Hoje eu vim conversar aqui com ela, que é fisioterapeuta pediátrica, minha amiga aí, que a vida já me deu. Vocês estão conhecendo minhas amigas todas, gente. Eu estou gastando todas elas. Mas Deus foi muito bom comigo, de conhecer pessoas tão legais assim ao longo da vida e poder compartilhar aqui com vocês, né, nessa conversa de mãe para mães. Eu recebo aqui a Priscila Freitas. Ela é fisioterapeuta, tem residência em fisioterapia pediátrica e neonatal, lá no Albert Einstein. E é especialista em desenvolvimento infantil, estimulação precoce. Ela é professora, mãe, tem pós-graduação em método Montessori, é também entusiasta em M. Pickler, que eu amo. E nós vamos falar um pouco disso depois em outro podcast, porque é muita coisa para falar, né, Priscila? Sim. E ela também tem formação no método D7 Bebês, que é, assim, minha nova descoberta de paixão em relação a essas questões de torcicolo e assimetria craniana. Então, seja muito bem-vinda, Priscila. Oi, Rê, obrigada pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre as assimetrias e algumas dúvidas, né, que as mães têm quando chegam no meu consultório, no seu consultório. Para mim é uma honraria estar aqui com você e fiz amizade com você no hospital, na maternidade e já gostava muito de você e principalmente do seu trabalho. Então, eu fico super feliz de estar aqui hoje com você. Obrigada. E é recíproco mesmo. E aí a gente se reencontra, né? Tá vendo quanto que é importante a gente criar vínculos onde a gente passa, né? Sim. Então, Priscila, existe isso mesmo de cabeça amassada? É só mais uma modinha, né? Dessas coisas todas que a gente vê pela internet? Então, Rê, realmente nós estamos vendo bebês com cabeças mais assimétricas, né? E é que as mães chegam no consultório e falam: nossa, parece que a cabeça está estranha, parece que a cabeça está formando um triângulo, parece que está amassada, não sei o que é, né? Então, realmente, sim, a gente percebe que nos últimos anos aumentou, sim, as assimetrias cranianas. Graças a Deus, a gente tem dado mais importância para os bebês, não, a gente tem visto mais as alterações ortopédicas, né? Então, não é só uma modinha, como algumas pessoas falam. Então, é importante a avaliação, principalmente a pediátrica, porque o bebê sai da maternidade e vai pro pediatra. Primeiro lá, né? Sim. E aí, a partir disso, onde o profissional realmente faz o direcionamento, encaminha, né? Observando essas alterações desde o início. E então, Priscila, eu queria ver com você assim as definições do torcicolo e da assimetria, né? Porque são coisas, uma coisa pode levar a outra, o torcicolo pode levar a uma assimetria, né? Ou uma assimetria pode levar a um torcicolo. Como é que é? As duas coisas estão juntas sempre ou a gente pode ter elas de formas isoladas, né? Uma definição assim rápida para o pai saber e a mãe saber ali. Então, a assimetria, né? A assimetria de crânio, então, realmente é aquele achatamento, vulgarmente falado, né? Que é uma planificação da cabeça em algum lado, pode ser no osso frontal, nas laterais ou atrás da cabecinha do bebê. E o torcicolo é uma torção do colo. Que colo? Do pescoço. Né? Então, quando a gente fala torção do pescoço, pode ser qualquer músculo do pescoço, e não especificamente como a gente vê na literatura ou na internet, que é do esternocleidomastoide, né? Então, a torção ela pode se dar de alguma forma e de intraútero ou depois que o bebê nasce do pescocinho, né? Então, o torcicolo é isso. E lembrando que o pescoço, ele segura quem? A cabeça. Então, se eu tenho um músculo do pescoço que não está com uma boa movimentação, se esse bebê não movimenta bem essa cabecinha para um lado e para o outro, pode ocorrer assimetria de crânio, que é um achatamento da cabeça, né? Então, se o bebê tiver alguma alteração na musculatura de pescoço, pode ocasionar assimetria de crânio e a assimetria de crânio pode ocasionar um encurtamento muscular do pescoço. E lembrando que essas alterações... Perdi. Problema não. Vai editar? Só está tenso. Vai editar? Vai, eu acredito. Ah, é? Pode ir tranquilo. Ah, tá.
Não tá ao vivo. Então, Rê, ia imaginar que se o bebê ele tem uma alteração no pescoço, então, por exemplo, qual alteração? Um encurtamento, né? A gente não consegue perceber, não consegue visualizar bem o pescocinho, que é aquele ombrinho elevado, aquele pescocinho curto, é o bebê que não tem pescoço. É imaginar que essa alteração ela vai promover várias outras alterações no corpinho do bebê. Então, por exemplo, as inervações mais importantes passam pelo pescoço, né? Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas um torcicolo ele só gera uma inclinação da cabecinha do bebê, nem sempre, né? Então a gente tem vários níveis de torcicolo. Olha Então, só. lembrando que quanto mais grave esse nível, mais vai comprometer o corpinho do neném, né? E lembrando também dessas inervações que passam pelo pescoço, vai alterar rosto, então não se necessariamente é só uma simetria de crânio. A simetria de crânio também eleva para uma simetria facial. Então, é imaginar que essa cabeça está achatada e a cabeça são pecinhas, né? Como se fosse um quebra-cabeça. E que precisa de se organizar com o passar do tempo, se encaixar certinho. Se ela não se encaixa e um lado achata, o que vai acontecer? Alteração na face. Olha só. Né? Então, até é a minha próxima pergunta, né? O que os pais vão ficar alertas, assim, de sintomas? Eu vou dizer, assim, que hoje meu olhar já é muito diferente. Eu faço muita consulta de pré-natal, então, estão lá nas consultas de pré-natal, nas perguntas, os exames gerais da mãe, das sorologias e tudo mais que pode ter consequência para o bebê. Mas hoje eu já pergunto: esse bebê foi gerado sentado? Ele está transverso? Não, ele já está encaixadinho, cefálico, né, desde o início? Como que está esse útero, né? Então, hoje já faz parte das minhas perguntas. E na primeira consulta do recém-nascido, no consultório, eu pergunto: como é que foi esse trabalho de parto? Porque aí a gente vai pensar nas causas, né? Possíveis causas, e olhar para o bebê e avaliar quais são os primeiros sinais que a gente chama a atenção, né, da gente, dos pais, para a gente investigar, né? Então, me conta aqui primeiro dessa parte das causas e depois dos sinais que a gente vai olhar para o bebê e levantar suspeita. Isso que você falou é muito importante na avaliação, né? Então, quando o bebê chega para mim, e da mesma forma como você acabou de falar, eu sempre pergunto, né? Essa mãe é uma mãe que fez atividade física, é uma mãe que trabalhou durante a gestação de uma forma mais sentada, se o bebê se movimentava dentro da barriga, a movimentação do bebê ela é extremamente importante, né? Então, aquele bebê que se estica, que gira e que faz um movimento maior, ele tem uma maior mobilidade corporal do que aquele bebê que fica muito ali fechadinho, Restrito, paradinho, né? restrito. Então, esses bebês que ficam mais restritos, eles nascem, consequentemente, com mais alterações, né? E quais são as alterações mais visíveis que os pais geralmente chegam no consultório e falam? Ah, um olhinho é maior do que o outro. Quando ele sorri, ele joga a mandíbula para um lado, faz um sorrisinho torto, aí os pais acham bonitinho, acham que é charme, né? Outra característica importante, os pais começam a perceber uma orelhinha mais aberta do que a outra, o posicionamento da orelhinha, às vezes uma orelhinha mais aberta e outra mais fechada, às vezes uma testa de um lado maior do que do outro lado, o pescocinho está mais inclinado, né? O bebê ele olha mais para um lado, então um sinal bem característico que todas as mães relatam quando o bebê tem torcicolo. É a assadura no pescoço. Assadura, aquele pescoço curto, né? Que a gente não vê. Sim. Então, o bebê faz aquela elevação de ombro, a gente consegue visualizar e não passa ar no pescoço, não passa oxigênio. Então, ali vai formando aquelas assaduras, né? Entendi. Então, são características que geralmente os pais, eles relatam. Às vezes, o bebê ele acabou de nascer e não tem nada tão evidente. Mas aí, qual a característica assim, principal que a mãe fala? Ele só mama de um lado do peito, o outro ele tem dificuldade de mamar. Né? E aí começa todas as alterações e todas as dificuldades desse bebê e da mãe, né, de amamentar. E é uma coisa que puxa a outra e vai ficando uma bola de neve bem intensa, né? Porque é um bebê que está mais tenso,
É um bebê que não mama direito, Sim. né? Ele fica com fome, porque na outra Sim. mama dói para ele estender o pescoço, né? Se encaixar ali direito. Então, ele já dorme mal, porque dói também, dependendo da posição. Ele mama Sim. pouco, é um bebê Sim. mais esfomeado. E aí, essa bola de neve vai se acumulando, né? Sim. Então, eles são sofridinhos, esses Sim. bebês. Sim. Então, assim, quando a gente levanta essas suspeitas, qual o prazo que você orienta para as mães procurarem ajuda no pediatra, né? Passar numa avaliação com físio? Qual a idade ideal? A idade ideal é desde quando o bebê nasce, né? Então, quanto mais precoce o bebê chega no profissional, mais rápido é o tratamento e melhor é o resultado. Né? Eu falo, assim, por experiência própria, né? Um dos focos do meu trabalho é justamente com relação à amamentação materna, né? Da mãe não perder a amamentação, é claro, que respeitando aquela mãe que quer amamentar, né? Então, a gente não quer perder essa amamentação e a gente sabe que a assimetria, o torcicolo está diretamente relacionado à perda da amamentação, né? Então, a mãe e o ruim é que as mães elas se culpam, né? Porque às vezes elas não conseguem amamentar, o bebê começa a brigar com o peito, ele começa a fazer várias compensações, aí ele começa a ficar bravo, e a mãe acha que ela não consegue amamentar, aquela que não está colocando o bebê direito no peito, e não é ela, né? Então, a maioria das vezes o problema é no bebê. Né? Então, é realmente muito importante essa percepção do pediatra, né, já que é o médico que é responsável pelas primeiras avaliações desse bebê, e já de observar, o ideal seria de observar já na maternidade. Sim. Né? Então, a gente trabalhou, né, muitos anos na maternidade. Nossa, eu tenho um saudosismo na Sim. maternidade quando é isso. Sim. A gente conseguia essa equipe multi Sim. ali do lado do paciente, Sim. né? Era mesmo. Muito lindo o trabalho Sim. realizado lá, né? E com a equipe mesmo, multi, Sim, né? Então, fono, tinha odonto para fazer os testes da linguinha. Era o mundo dos mundos mesmo, sonho. Né? E psicólogo, né, para poder estar amparando ali. Então, é uma equipe bem bacana mesmo. Foi um aprendizado muito grande que eu tive dessa parte de humanização, de equipe multi. Eu ganhei lá, sabe? Então, eu sou muito grata por ter trabalhado lá. Eu também. E então, eu queria falar assim, tá bom, a gente identificou alguns sinais, né? Eu como pediatra lá no consultório, eu encaminho para avaliação de físio e tudo, mas tem alguns pais, mães, avós, amigos que acham que isso é bobeira, é parte só de estética. É só estética mesmo ou influencia em alguma coisa lá na vida futura desse bebê? O próximo ou na futura também? Será que tem mesmo? Sim, né? Infelizmente a gente não tem tantos estudos, né? A gente não tem uma literatura vasta que fala sobre isso, porque nós estamos dando atenção agora. Sempre existiu? Sim, sempre existiu. Se a gente começar a observar as nossas cabeças, provavelmente a gente vai ver muita alteração. Nossa, gente, a Priscila hoje, ela vê uns pacientes meus, ela olha assim para o pai, mas olha, pai, você tem uma simetria igualzinha. É engraçado demais. O pai falou, ai, é mesmo, eu achei que era achatado assim de família. E é tão interessante que as assimetrias, elas sempre existiram. E quando a gente começa a conversar com as pessoas mais antigas, com as vós e com as bisavós, elas falam sobre isso. E eu lembro que eu estava conversando com uma avó de uma paciente minha, e ela falou assim, não, que a gente amarrava, colocava uma faixa na cabeça do bebê, né? Porque ficava aquela cabeça pontuda quando nascia, a gente colocava a faixa para poder voltar. Então, assim, já tinha um certo sentido naquelas coisas, já tinha alteração. E aí, há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava atendendo um bebê, e o pai, ele tem 40 anos, e ele falou assim, eu usei capacete. Eu usei capacete porque minha cabeça era muito torta. Há 40 anos? Já tinha capacete? 40 anos, ele usou um capacetinho para poder melhorar a estética da cabeça. Então, assim, a simetria sempre existiu, né? O torcicolo, ele sempre existiu. Eu acho que a gente tem aumentado mais, sim, e aí a gente precisa realmente de fazer mais estudos do porquê que tem mais, né? Por que estão surgindo mais alterações, isso é real. Então, a gente passou de uma mudança muito de comportamento, então as mulheres têm saído mais
para o trabalho, né? Às vezes, assim, algumas mulheres específicas trabalhado mais em escritório, ficado mais sentada, e aí aumenta mais a restrição dessa movimentação desse bebê. É até uma pergunta polêmica que eu quero deixar aí nessas causas, né? Desde que surgiu o tal de dormir de barriga para cima, hoje muito tem se relatado como sendo uma das causas, né? Um dos fatores que a gente viu esse boom de assimetrias cranianas e torcicolos. Tem mesmo relação essa questão de dormir, deixar o bebê de barriga para cima dormindo? Sim, com certeza, né? A restrição do bebê à movimentação realmente impede com que esse bebê tenha uma melhor mobilidade de pescoço, né? Então, isso vai interferir, sim, no formato da cabeça, vai interferir na mobilidade desse corpinho. E não só isso, né, Rê? Então, a gente vê que os bebês estão sendo mais restritos em alguns ambientes. Então, por exemplo, o bebê conforto. Sim. Então, um tempo atrás não tinha bebê conforto, né? As pessoas nem usavam o cinto de segurança, né, no carro. Então, é claro que tem que ser utilizado dentro do carro, né? Mas não é para ficar deixando o bebê dentro do bebê conforto. Sim. Né? E aquelas cadeirinhas de descanso. Então, antigamente não, sei lá, poucos anos atrás, a gente deixava os bebês mais no chão para se desenvolver. Agora os bebês estão mais restritos, né? Estão ficando no chiqueirinho, no berço, naquelas cadeirinhas de descanso, agora a moda é aquelas cadeirinhas que treme, que balança sozinha. Né? Então, realmente, essa restrição desses bebês tem piorado, sim. Uma coisa que eu tenho percebido também no meu consultório é a estética, a questão das cirurgias plásticas. Né? Então, quanto menor um abdômen, maior a restrição da movimentação intrauterina desse bebê. Então, realmente... As mães já chegam muito com a barriga chapada, né? Chapada. Muitas mães perguntam assim, Pri, você acha que a cabeça pode... Ela achata dentro da barriga ou ela achata depois, né? E justamente que vai sobre essa pergunta sua, né? Se deixar o bebê muito tempo de barriga para cima. Então, acho que as duas condições. Sim. Né? Então, eu tenho um bebê que eu atendi também no consultório que teve uma restrição de crescimento e a mãe tinha um mioma. E o lado do mioma foi justamente onde achatou o crânio do bebê no osso frontal, que é a testinha. Então, dá para ver certinho o formato do mioma em cima da cabecinha do neném. Então, essas assimetrias, elas podem estar acontecendo dentro da barriga realmente e também com essas restrições, né, de deixar o bebê somente de barriga para cima. É claro que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza isso realmente para evitar a morte súbita, mas não é só deixar o bebê de barriga para cima. No sono, né? No sono. Porque no restante do dia é a hora que a gente vai estimular, né? Sim, tudo exatamente. Mais. E é até uma parte que a gente vai avançar aqui no tratamento e na prevenção. Porque, em contrapartida, se a gente está deixando eles dormir de barriga para cima, durante o dia a gente tem que fazer o quê? Variar a posição, né? Seria essa uma das prevenções e um dos primeiros tratamentos? Sim. Variar as posições durante o sono. Então, hora coloca do lado direito, hora do lado esquerdo, de barriga para baixo. Mas pode, desde que você esteja observando, né, o bebê, e eles adoram. Lá na UTI tinha um momento barriga para baixo. Você lembra? Era um momento psil, pelo menos no HC era assim, momento psil. Todos os bebezinhos na UTI, barriga para baixo, desligava as luzes, todo mundo ficava quietinho, porque eles adoram a posição de barriga para baixo. Sim. Mas lá está monitorado, as técnicas estão vigiando, né? E em casa dá para fazer, mas tem que ficar lá do ladinho, né? Então, pelo menos um cochilo dá para fazer também. Dá para fazer. E uma coisa que é bacana, Rê, o bruços durante o sono é muito importante para o bebê que tem torcicolo. E como eu falei, né, uma das alterações desse bebê que tem torcicolo é um moro muito exacerbado, né, que é o reflexo do susto. Então, neles é muito mais evidente e demora mais a desaparecer. E aí as mães relatam, nossa, mas o meu bebê, ele dorme leve, ele acorda muito facilmente. Assustado demais. Assustado demais. Então, os bebês que têm torcicolo, eles precisam de um aconchego, de um acalento, de ficar mais contido, né? E o bruços, ele é bacana para fazer isso, desde que seja monitorado.
acordado, né? E pensando no tratamento em casa, né? Assim, o início de uma mudança de comportamento, na verdade, é enquanto o bebê estiver acordado, movimentar. Então, bebê é puro movimento, é colocar no chão mesmo, ou estar ali, né, organizando ele, que seja na cama, no sofá, quando ele é bem bebezinho, mas não deixar ele parado dentro do carrinho o dia todo. Nossa, muito importante isso. E em relação a tratamento também, a gente vê algumas coisas meio esdrúxulas, né? Assim, alguns apetrechos lá que a avó falou, que amarrava a faixa, né? Aí vem algumas coisas assim. Tem a tal de umas toucas que tem uns... eu tenho umas coisas penduradas, uma bananinha, que aí deixa o pescoço virado só para um lado, né? Aí você vira a touca, travesseiro furadinho, o capacete mesmo. Então, me conta desses apetrechos, o que funciona, o que é só coisa para vender mesmo. Então, se a gente buscar na literatura, a gente não vê nada disso, né? Então, na literatura, o tratamento para assimetria, torcicolo, é o tratamento fisioterapêutico de primeiro grau, né? De evidência A. Então, o ideal é que faça o tratamento mesmo fisioterapêutico após avaliação do pediatra e encaminhamento, né? E se for necessário passar para outros profissionais avaliar outras alterações, por exemplo, a boca, a amamentação, né? Então, a gente não tem nada de evidência sobre travesseiro, né? Então, isso a gente não identifica. Então, no meu tratamento, geralmente eu oriento as mães a deixar o bebê livre, sem travesseiro, sem nada, apenas a mudança de posicionamento em casa. Ótimo, muito bom. E o tal do capacete, que é tão caro. Todo mundo vai precisar do capacete e precisa mesmo, né? Já que assim, gente, capacete, não sei se vocês sabem, mas custa uns 19, 20 mil reais o tratamento com o capacete para terminar de arredondar ali a cabecinha. Sim. Né? Vai ser para todo mundo ou realmente tem algumas indicações, né? Então, é claro que tem alguns bebês que têm assimetrias muito graves. Às vezes já passou da janela de tratamento, esse bebê já apresenta atraso do desenvolvimento motor. Então, assim, é necessário uma avaliação, né, de um cirurgião neuropediatra para ver se há necessidade, né, de fazer exames como o escaneamento da cabeça, porque, gente, a assimetria de crânio é uma coisa, é uma alteração grave no bebê, né? Então, imaginar que aquele lado da cabecinha que não cresce, o cérebro não está desenvolvendo como deveria. Então, às vezes, a gente não vê a repercussão aqui nesse momento, nessa primeira fase que a gente fica com o bebê, e depois, né? Então, por exemplo, vamos imaginar uma braquicefalia, que é o achatamento total da cabecinha atrás, que é onde fica o cerebelo. Então, o cerebelo, ele dá a percepção do equilíbrio para a criança. E aquelas mães que reclamam que quando a criança começa a andar, depois que ela vai se desenvolvendo, começa a cair muito. Então, assim, a gente não pensa somente no agora, então a gente não pode pensar somente na estética, né? Então, eu acho que realmente é importante estar acompanhando com o fisioterapeuta para ter um desenvolvimento motor dentro da normalidade, o mais próximo possível, né, da normalidade, mas quando é uma assimetria grave, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser encaminhado para o neuropediatra para fazer uma avaliação mais fina, mais aguçada, mais detalhada, para ver se não está tendo alteração grave, né? E se for necessário colocar, sim, né? Tá aí uma alternativa de tratamento que, enfim, se é necessário, é muito bem-vinda, né? Mais uma. Eu vou colocando aqui a Priscila nos apertos, né? Mas é que eu já ouvi de algumas mães que os nenéns vão para fisioterapia, alguns tipos de fisioterapia, os nenéns só choram a sessão inteira. Então, eu queria entender, assim, porque eu fui estudar um pouco o método D7, me apaixonei pelo que a Carol D7, que propôs o método, né? Desenvolve, o que ela fala sobre o método. E aí eu vejo na realidade alguns pacientes indo para algumas fisioterapias de alongamento e voltando com a sensação de que tem dor na sessão, né? Então eu queria saber assim, a respeito dos métodos disponíveis hoje para esses tratamentos. Então, entrar nesses métodos é algo bem... É um vespeiro, né?
É complexo, né? Se a gente for buscar, vamos falar de literatura, de evidência, né? A gente tem artigos, né, que falam de tratamento usando o alongamento. O alongamento é um estiramento muscular, né? O estiramento causa dor? Sim. Não, mas a gente só puxa um pouquinho. Não, um pouquinho é um estiramento. Você está mexendo em fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi. E aí a gente tem que partir de um princípio de anatomia. Anatomia muscular. A diferença de anatomia muscular do bebê e a anatomia muscular de um adulto. Atleta, né? De um atleta. Então, quando a gente busca tratamento na literatura para torcicolo, lá fala sobre alongamento. E é um artigo que fala assim, que faz a comparação de bebês que não fizeram nada e de bebês que fizeram alongamento e também fizeram adaptações, modificação de comportamento com os pais em casa. Então, você comparar bebês que fizeram alguma coisa e bebês que não fizeram nada, o que não fizeram nada não vai realmente ter resultado. Né? Então, o ideal seria a gente fazer comparações fidedignas como, esse aqui alongou, esse aqui fez recurso manual terapêutico, esse aqui fez método D7, esse aqui fez algo que não provoca dor, né? O ideal seria isso, a gente vai evoluir para isso, a gente tem que escrever mais, né? Mas o alongamento na musculatura do bebê, ela é extremamente lesivo. Então, o músculo do bebê, pensando em células, colágenos, elastina, é muito diferente. Então, as fibras, elas não são fibras de acordo com o desenho do músculo, né? Elas são fibras que ficam entremeadas, é um desenho diferente. Então, quando a gente alonga o músculo de uma adulta, a gente sabe que a gente está indo a favor da fibra muscular. Já a musculatura de um bebê, não. A musculatura é totalmente diferente. Então, a gente não consegue alongar um bebê e não provocar dor, né? Imagina, eu vou fazer um alongamento em você aqui agora, né? Adultos têm encurtamento muscular, então sente dor. E um bebê com uma contratura, um bebê ali tenso, com vários bloqueios musculares, e você esticar, vai sentir dor. Então, uma terapia adequada, uma terapia para torcicolo, independentemente da terapia, tem que ser uma terapia gostosa. Então, o bebê acabou de nascer, que já é drástico para ele. Então, ele tem que receber uma terapia que seja, que ele fique tranquilo, né? Que ele consiga até dormir. E isso é muito polêmico também, né? Porque às vezes a gente posta tratando o bebê e o bebê dormindo. Gente, mas é tão maravilhoso, né? Sim, e as mães relatam, nossa, depois da terapia o bebê fez muito cocô, fez muito xixi, que é tudo que a gente quer, né? Soltar tudo. O bebê dormiu a noite inteira, o bebê pegou melhor o peito, né? Então, realmente, assim, a terapia que eu utilizo hoje, né? Que é o método D7, realmente é uma terapia muito eficiente. Então, as mães relatam muitas diferenças. Eu sei quais as diferenças que elas vão observar, mas eu nem instigo elas, eu só deixo, vai e me conta como é que foi. Então, nossa, o olhinho está mais aberto, nossa, agora parece que o pescocinho a gente consegue observar, não está mais assado, né? Então, se a gente consegue ver, melhora no primeiro atendimento. Então, realmente, a terapia ela tem que ser gostosa, o bebê ele tem que estar vinculado com o terapeuta e sentir que aquilo ali é conforto, que aquilo ali vai fazer com que ele melhore, né? E assim, então, eu, particularmente, pela via anatômica, eu sou completamente contra alongar os bebês. Muito importante a gente falar nisso, porque às vezes a gente nem conhece. Eu, como pediatra, fui conhecer outros métodos, que existem outros métodos agora. Então, hoje eu já tenho um olhar diferente. Quando eu vejo um bebê no consultório, eu sempre vou indicar esses primeiro, né? E quando não há condições, é o que você falou, é melhor, então, uma coisa do que nada, né? Então, a gente acaba dando as opções para a família. E quem assume, né, qual método vai fazer, acaba que é a família. A gente quer sempre o melhor, né? Então, queria só recapitular aqui com você, porque também até tem um meme aí circulando sobre
a pirâmide da maternidade, né? Assim, você sai com o neném, mas você já sai com um combo. Fonoaudióloga, fisioterapeuta, pediatra, todo mundo para falar na sua cabeça que tem alguma coisa errada. Gente, hoje em dia de mídias sociais, o mundo fica de pernas para o ar, né? Cada bebê é um bebê, né, Priscila? Sim. Então, eu queria ouvir de você aqui sobre essa parte multidisciplinar, né? Que não é um post que vai definir o que o bebê tem, Sim. né? E como, assim, os pais devem procurar os profissionais corretos, né? O que você fala para as mães, para os pais aí de primeira viagem que estão se deparando com algumas bandeiras vermelhas aí nos seus bebês? Então, polêmica, né? Manda para o pediatra manda para a físio manda para o fono manda para o odontopediatra e vira aquela loucura, né? Mas ainda bem que a gente tem esses recursos, ainda bem que a gente tem agora profissionais que conseguem tratar e ver alterações desses bebês, e a gente consegue resgatar uma amamentação. Um bebê que estava só na mamadeira, a gente consegue resgatar ele para exclusivamente no peito. Então, antigamente o bebê era restrito ao pediatra, né? Então, e o pediatra, ele tinha que ver tudo. Era o detentor de toda a sabedoria. Todas as e coisas. Se ele não soubesse, lascou-se, né? Porque Sim. aí o bebê ia ficar sem diagnóstico nenhum, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que... temos que ficar satisfeitos que hoje a gente tem várias formas, vários métodos e várias formas de tratar um bebê, né? Então, gente, não é normal um bebê chorar demais, não é normal um bebê ficar irritado demais, não é normal você colocar a mão na barriguinha do bebê e sentir a barriguinha dura, né? O que eu falo é assim, para as mães... A gente chega no consultório e a gente começa a falar, né, sobre as alterações e às vezes a gente direciona assim. Na verdade, muitas vezes é necessário direcionar. Então, eu falo, olha, sai daqui do consultório, respira, não faz nada precipitado. Ai, já vou sair daqui, já vou cortar a língua, já vou não sei o quê. Não, é respirar, né? Não sair já fazendo as coisas. Então, assim, uma coisa de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez, né? A gente vai observando, não precisa ser... tudo de forma invasiva. Então, por exemplo, a gente percebe que o bebê tem uma língua presa, não precisa necessariamente cortar a língua de uma vez, pode passar na fono. Então, eu falo agora não somente como fisioterapeuta, agora eu falo como mãe mesmo. Então, eu tenho uma filha, né? Ela tem 17, vai fazer 18 anos, já entrando aí na fase adulta. E ela está nesse momento. Então, ela está sendo acompanhada por fonoaudiólogo, né? A gente descobriu dislexia, então ela está sendo acompanhada. A gente descobriu TDAH, então ela está sendo acompanhada por um psiquiatra, né? E sendo acompanhada por psicólogo, né, para lidar com tudo isso, com todas as emoções. Sim. Então, é necessário, é preciso, né? Ela foi atleta durante um tempo, fazia ginástica, lesionou o joelho, precisou de fisioterapeuta, precisou de fazer cirurgia. Que bom que a gente tem. Sim. Então, às vezes, a mãe ela se sente pressionada quando o bebê nasce, porque é muita coisa de uma vez, né? E eu entendo isso, mas... se o bebê precisa, né, é necessário mesmo. Ainda bem que a gente tem essa condição de oferecer para os bebês. Eu queria ter visto todas as alterações que a minha filha tem hoje quando ela era criança. Então, passou despercebido na escola, foi passando, chegou aos 17 anos com todas esses diagnósticos, né? Então, e falando até a questão de, nossa, tá diagnosticando demais, né? Tá dando... Mas é isso, né? Igual... Não tá suspeita, sim, né? É isso mesmo. Vai excluindo, né? Com as observações. Exatamente. Multi, né, então, Priscila? quanto mais cedo, mais fácil se resolve, mais fácil vai tratar, menos sessões, menos dinheiro gasto, né?
Então, eu queria ter tido essa oportunidade que hoje as mães e os bebês têm na minha época, né? Eu queria ter tido muito essa oportunidade de observar, por exemplo, uma boca, uma língua presa, falar assim, olha, tá mamando, tá engordando, mas é uma língua presa. Pode alterar lá na frente. Então, você pode perder a amamentação quando esse bebê tiver 4 meses e perder o reflexo de sucção, como a minha perdeu. Então, a minha tinha língua presa e perdeu a amamentação aos 4 meses porque ela tinha que se esforçar e não deu conta mais, né? Então, é isso. Então, eu acho que eu sei que as mães se sentem pressionadas, né? Porque realmente também a mídia pressiona, né? Com várias situações, não só essas, mas eu penso dessa forma que assim É benéfico. É essas benéfico. discussões, né? E até trazendo para vocês, né, gente? Vou deixar aqui a Priscila falar o arroba dela, o Instagram dela. Ela posta muitos casos, né? E, aliás, você vai voltar aqui, Priscila, porque a gente vai discutir casos, tá? Então, vocês vão ver na realidade quanto que melhora, o quanto é real, gente. A cabeça chata e em algumas sessões ela fica redondinha. Então, a gente vai ter esse nosso próximo bate-papo, tá, Priscila? Você está intimada a voltar. Tá bom? Já aceitei. E esse espaço é um espaço que eu pensei foi para isso, para trazer informação, para trazer pessoas que lidam com zelo, né, em cada área, para a gente poder trazer informação real, fidedigna para vocês tirarem as dúvidas. Pode mandar as perguntas aqui que eu vou repassar para a Priscila. A gente pode discutir no próximo, né? Alguma pergunta que você quiser mandar, manda aqui nesse comentário aqui embaixo, porque no próximo episódio a gente discute essas perguntas, tá? E lá no Instagram da Priscila, que é o @dra.priscilafreitas. @dra.priscilafreitas. Você vai ver muita coisa lá que ela vai orientar. A Priscila tem um coração gigante, gente. Então, vocês vão estar em muito boas mãos nas orientações dela, tá? Mesmo que a distância. Então, eu queria agradecer, Priscila, por ter vindo, aceito o convite, né? E, assim, já deixo as portas abertas para essas nossas próximas conversas, porque eu ainda quero falar sobre estímulos em cada idade, né, do bebê, falando um pouco sobre Montessori, Pickler, que eu também me apaixonei aqui ao longo dos estudos. Então, muito obrigada e já vamos deixar marcadas as nossas próximas conversas, tá bom? Eu que agradeço, Rei. E, assim, o quanto esse momento é importante, o quanto é bacana tirar dúvida dessa forma, né? Tão esclarecedora. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tá joia. Então, gente, até a próxima. Não percam, comentem os temas que vocês querem, que vocês têm dúvida, que vê aí de modinha, se é modinha mesmo. Tira a dúvida aqui, eu vou arrumar alguém que saiba o que está falando e a gente vai tirar essas dúvidas aqui de mãe para mães. Beijos! Aí.